Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e eu quero fazer um agradecimento especial a todos vocês que mandaram mensagens, mandando abraços aqui para o portal. Olha, o programa ontem foi muito legal, se você está chegando agora e não viu, se inscreva e veja o programa anterior. A gente falou de política, mas nós falamos também de aspectos relacionados ao afeto. Muita gente estranhou, porque para muitas pessoas a atividade política ela tem que estar absolutamente divorciada de aspectos emocionais. E não é assim que a coisa funciona. A gente usa o nosso cérebro, mas é impossível a gente não colocar alguma coisa de emoção. Ou de forma positiva, ou até de forma negativa também. Muitas pessoas acabam demonizando fazer política e não conseguem entender muitas dessas ferramentas. Ela foi criada pelos seres humanos, a política enquanto uma ferramenta de alterar comportamentos, de reivindicar, de protestar, de negociar. Toda essa ferramenta que nós fomos equipados, ela se dirigiu ou sempre foi voltada para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das sociedades, mas infelizmente isso quando virou uma organização que a gente pode chamar de partidária, associativa, ela acabou se desvirtuando em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, onde a atividade partidária acabou congregando pessoas que fazem política não para o benefício da humanidade, do país ou do próximo, mas para se locupletarem pessoalmente ou para grupos específicos. Essas atividades feitas dessa forma a gente tem que condenar, a gente tem que protestar, a gente tem que denunciar. E hoje o nosso papo aqui, ele também vai guardar uma questão que vai mexer com o emocional no final do nosso programa aqui, mas ele está sendo motivado por uma aberração produzida, mais uma dessas produzida pela família Bolsonaro. Quando eles estão só no campo de falar bobagens, a gente vai vendo que o problema é psiquiátrico. O problema é quando eles entram no campo efetivo para produzirem alterações nas nossas vidas. E agora o Eduardo Bolsonaro, conhecido também pelo meio que ele vive como Eduardo Bananinha, segundo o general Mourão, né? Fica a interrogação, por que Bananinha, né? Ele apresentou um projeto de lei, agora, antes de ontem, que visa criminalizar o comunismo. Isso mesmo que você ouviu falar. Criminalizar o comunismo. Mas quem e o que poderiam ser criminalizáveis, né? Com esse projeto aqui do Eduardo Bananinha? Isso é mais uma peça comprobatória, né, da sua insanidade, da insanidade dessa gente, do que qualquer projeto de lei com algum tipo de propósito. Aliás, o próprio projeto, em determinado momento, mostra que ele é inútil, ele próprio confessa, mas como ele não tem capacidade para entender que ele está dizendo que isso que ele está fazendo é inútil, ele fez assim mesmo. Mas isso tem um propósito, né, aquilo que a gente chama de ignorância e ostentação. O cara não tem pudor, ele não tem vergonha de se apresentar como o expoente máximo de uma ignorância dentro do parlamento brasileiro. E eu vou mostrar para vocês como é que isso se dá. Quando eles fazem um projeto, quando ele fez um projeto aqui para atacar o comunismo, ele tem um grande problema nesse projeto, porque ele não sabe o que é comunismo. Ele não sabe quem são comunistas, ele não sabe identificar o que é, quem são, aonde estão, onde funcionam, ele não sabe. Então, como é que você faz um projeto para caçar fantasmas? Porque é mais ou menos isso. Porque o fantasma, ninguém sabe a cara do fantasma, não sabe exatamente onde ele está, não sabe como ele age e nem sabe se ele existe. Mas combater fantasmas seria talvez uma coisa muito mais fácil do que combater esse tipo de comunismo que Eduardo Bananinha está se referindo aqui no projeto dele. Agora, por que isso acaba tendo algum tipo de relevância? Porque vai movimentando a ala psiquiátrica de uma forma muito intensa, né? Aliás, ele podia apresentar um projeto de criar o Bolsa Psiquiatra, ou Bolsa Ignorante, ou Bolsa Demência, ou Bolsa que juntasse todas essas situações numa bolsa só, né? Eles resgataram aqui esse rapaz aqui que está sendo atacado nas redes, bolsonaristas, com questão envolvendo briga de mulher, agressão de mulher, é uma baixaria total desse pessoal que é super ligado à moralidade e tal, e agora ele veio fazer proselitismo aqui do projeto do Eduardo Bananinha como sendo uma ferramenta espetacular. Vamos acompanhar aqui um trechinho, vamos lá. Trave, sempre como o professor Olavo de Carvalho nos ensina, papo com comunista não existe. Comunista bom é comunista morto? Não, meu amigo.
Não! Porque se ele morrer, não é por isso que ele vai ficar bom. Aí continua sendo escroto. Gente, olha, eu ia até colocar um trecho mais longo, porque depois eles descambam aqui para agredir a Argentina, dizendo que a Argentina é comunista, está desapropriando as pessoas, tá jogando o país na miséria, as pessoas estão comendo comida no lixo e por aí vai. É assim uma aberração sem limites. E para vocês verem como é que é um paradoxo, né? Enquanto eles estão falando que na Argentina eles estão caminhando para um comunismo, o presidente argentino ontem estava inaugurando a segunda maior fábrica da Peugeot mundial na Argentina. E quando o Eduardo Bananinha publicou um vídeo ontem atacando o presidente argentino, falando esse tipo de bobagem, que lá está virando comunista, que os comerciantes estão quebrando por conta da pandemia, não tinha que ter isolamento, tinha que todo mundo morrer mesmo, né? Enfim, é como essa gente bolsonarista entende das coisas. Lá eles não estão nem ligando para os loucos que estão aqui no Brasil. Eles estão protegendo a indústria deles. Tanto é que nós agora estamos exportando menos carros para a Argentina, porque agora eles estão voltados mais para fortalecer a indústria deles internamente. E ele fez um discurso, nem vou colocar para vocês aqui agora, mas vou colocar na descrição do vídeo, se vocês para acompanharem, porque Alberto Fernandes ele falou da visão que se tem do capitalismo. A Argentina não demoniza o capitalismo. Aliás, em que lugar do planeta é possível se extinguir o capitalismo? Nem na China se fala em abolir o capitalismo. Então, o Eduardo Bolsonaro ele está com esse tanto de gente, com essas vozes, né, muito aveludadas, né, querendo apenas infernizar o Brasil diante da sua demência, a sua própria ignorância, ostentação, a sua burrice infindável, né? E aí a gente é obrigado a chegar aqui no projeto em si. Vamos analisar aqui alguns aspectos. O projeto tem 3 páginas, eu selecionei apenas alguns pedaços aqui para vocês não ficarem muito revoltados, né? O projeto ele visa alterar a Lei de Segurança Nacional que criminaliza o nazismo e ele quer colocar o comunismo também como uma ideologia, ele não explica exatamente o que ele está querendo atacar aqui. Mas ele diz aqui no artigo 22A que é vedada qualquer referência a pessoas, organizações, eventos ou datas que simbolizem o comunismo ou nazismo nos nomes das ruas, rodovias, praças, pontes, edifícios ou instalações e espaços públicos. E que as prefeituras e os governos dos estados têm um prazo de 12 meses para alterar o nome de todos esses lugares que tiverem alguma referência a algum comunista, né? Ou a comunismo. Tem um aspecto que é bizarro, né? Eles criminalizam o foice e o martelo. Isso juntos, né? Considerados como um símbolo juntos, mas também considerados em separado. Então uma loja de material de construção que tem um martelo na sua fachada vai ser acusada de comunista. Uma loja do interior que venda uma foice também poderá ser acusada de estar fazendo algum tipo de apologia ao comunismo como símbolos do comunismo. E aí, a parte final aqui do projeto, na exposição de motivos, gente, olha, nós que somos professores, você que está me assistindo, você também que é professor, tem muitos professores aqui, às vezes você está olhando uma prova, você percebe assim que tem um aluno que destoa negativamente da turma, ele não está entendendo absolutamente nada. Aí depois você vê outra prova dele, aí você percebe que o problema dele é mental. Você precisa conversar com os pais, precisa conversar com algum especialista, precisa chamar para bater um papo, porque a pessoa precisa de algum tipo de apoio. Foi o caso desse rapaz aqui, é uma coisa inacreditável que ele tenha conseguido se formar. É uma coisa impressionante, porque é uma das coisas mais aberrantes que eu já li na minha vida. Vou colocar o projeto para vocês aí. Eu tenho certeza que muitos de vocês ainda vão encontrar mais coisas aqui que eu não consegui perceber assim só nessa leitura que eu fiz desse projeto aqui. Mas ele diz o seguinte: para resumir, ambas as ideologias, o nazismo e o socialismo, né, se explicam em uma palavra, genocídio. E aí ele dá os exemplos de genocidas: Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Então, o presidente da Venezuela é um genocida como Hitler, né? Então, o pai do autor do projeto, o pai do Eduardo Bolsonaro, se enquadra em que categoria? É um homem que está já com 123 mil mortes nas suas costas até o momento que a gente está aqui, até o momento que ele apresentou o projeto para combater genocidas, né? E aí ele vai aqui fazendo a exposição de motivos e ele diz o seguinte, que essas ideologias devem ser condenadas por buscarem uma suposta sociedade igualitária
que sempre desaguam no mesmo resultado por onde passa: fome, miséria, mortes e uma opressão muito maior do que a capitalista. Então, ele considera aqui também que a capitalista também proporciona fome, miséria, mortes e opressão. Só que, enfim, é melhor criminalizar o comunismo, que ele não sabe o que é, né, do que o capitalismo. O capitalismo é um regime genocida de menor importância mortífera, vamos dizer assim, né? E aí depois ele diz que é difícil combater o comunismo pelo seguinte: sabemos que as terminologias e simbologias aqui criminalizadas não impedirão que as ideias sigam. Ué, se não vai impedir que as ideias sigam, então por que está apresentando o projeto, né? Ainda que na clandestinidade. Então ele acha que vai se fazer uma repressão, mas as ideias vão continuar a operar na clandestinidade. Vejam a cabeça dessa criatura, né? Ou que se transformem ou reapareçam com outras roupagens. Por tal característica é inerente principalmente no comunismo. Não se trata de uma ideologia, mas de um movimento. Uma metamorfose ambulante que já passou pelas vestes marxista, socialista, bolivariana e progressista, mas todos guardam certas semelhanças entre si, o objetivo da suposta igualdade. O comunismo trouxe igualdade, pois retirou a riqueza dos ricos, tornando a sociedade tão pobre como se não fosse uma exceção. A classe partidária comunista. Gente, classe partidária comunista. Tem umas redações assim que são impressionantes. São uma elucubração poética demais, né? E aí depois vem assim: ainda assim, ambas tendências, comunismo e nacionalsocialismo, devem ser banidas da sociedade, a fim de garantir que a menor minoria da terra siga protegida, o indivíduo. Gente, é fantástico. Aí, pelo projeto de Sua Excelência, nós vamos ter que tirar nomes de personalidades vinculadas a um comunismo, porque quem é que julga quem é comunista e quem não é? Teríamos que criar uma comissão, né? Fulano é comunista, isso é comunista, aquilo não é comunista. Para esse pessoal do Eduardo Bolsonaro, o Papa Francisco é comunista. Charlie Chaplin é comunista. E quem mais? O Einstein é comunista. Quase todos os artistas do mundo são comunistas. Todos os escritores do mundo são comunistas. Todos os grandes vultos históricos que não são de ultradireita são comunistas. Aqui no Brasil, até o Rodrigo Maia, para essa gente, é comunista. Até o Renan Calheiros é comunista, né? Todas as personalidades são comunistas para essa gente. Todos os artistas da Globo, os cantores, todo mundo é comunista. Então, eu quero saber o que essa gente que já tem nome nas praças, ruas e logradouros, o que eles fizeram contra a família Bolsonaro? Vai ter que se tirar, por exemplo, o nome de Oscar Niemeyer de tudo. Já pensaram, gente, o que vai acontecer com Brasília, com os monumentos? Jorge Amado na Bahia. O que será da Bahia se tirar todos os logradouros que têm o nome de Jorge Amado? Todos os lugares têm obras relacionadas a Jorge Amado. Uma pessoa que foi apanhada com o livro Dona Flor e seus dois maridos debaixo do braço está presa porque está fazendo algum tipo de apologia ao comunismo. Quem é que vai julgar esse tipo de coisa? Até onde vai a insanidade da família, dessa gente, desse pessoal que segue essa turma toda? Cândido Portinari vai ter que se rasgar, destruir todas as obras de Cândido Portinari. Quem mais? Raquel de Queiroz vai ter que se retirar o nome dela da Academia Brasileira de Letras, de bibliotecas, de escolas. Vinícius de Moraes vão ter que rasgar todas as canções que ele fez, todos os lugares onde esteja o nome de Vinícius de Moraes. Então, gente, é esse o tipo de insanidade que essa gente está querendo defender como uma coisa absolutamente lógica. Eu teria vergonha de ser parente de uma figura dessa, de ser amigo de uma pessoa dessa, de ter relacionamento com a pessoa que age dessa forma. E aí me lembra muito, aí um momento da gente mais leve, né, vamos dizer assim, o filme Cinema Paradiso. Por que tem a ver isso? Cinema Paradiso é um filme italiano que conta a história também de perseguição a fantasmas, de perseguição a situações que moralmente ofendiam outras tantas pessoas ou incomodavam. Aqui é a história de um menino que era auxiliar de uma pessoa que projetava filmes na Itália, mas que tinha um grande problema com o padre da cidade que mandava cortar todas as cenas de beijos dos filmes. E esse menino ajudava a cortar, enfim. Ele virou um cineasta, virou famoso, voltou para sua cidade natal e lá ele encontra já o
o seu tutor dentro do cinema já tinha falecido, mas deixou uma lata com todos os filmes remendados ali. Ele coloca numa das cenas do filme, né? Esses filmes remendados só com os trechos que tinham sido proibidos, retirados pelos Eduardos Bolsonaros da Itália daquele tempo. E aí é uma cena muito interessante, eu vou botar só um trechinho aqui. Esse filme, Cinema Paradiso, já está disponível no YouTube aí. Quem assistir e não chorar, realmente tem coração muito duro. Vamos pegar um pedacinho aqui. O cineasta aí, já adulto, né, ele vai olhando as cenas de beijo, ele vai se emocionando, o filme vai passando na cabeça dele, né, gente? E a trilha sonora é do Ennio Morricone. Gente, olha, então, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou colocar também na descrição do nosso vídeo esse material todo para vocês aí. Por favor, mandem seus comentários, suas críticas. Mais uma vez, um grande abraço. Deixa eu fechar aqui. Um grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem fazendo nosso portal crescer tanto. E até o nosso próximo vídeo. E que os nossos parlamentares cheguem lá numa sessão do Congresso com estaca de madeira e crucifixo. Porque essa gente que está querendo caçar fantasmas, eles é que parecem que tem algum tipo de conexão com outro mundo. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau.